Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 4 coisas que só um caderno, só usando o caderno direito, o aluno consegue aprender. Né? Porque a gente tem a impressão que o aluno chega na escola já sabendo usar caderno. Isso não é verdade, gente. O dever do professor, independentemente da série, é ensinar o aluno a usar o caderno naquela série, porque cada série tem um protocolo aí de uso do caderno, e daí o professor precisa saber esse protocolo para poder aplicar. Quando isso não acontece, o que vai ocorrer? É uma série aí de birras, né? Como a escola me proibiu de usar o caderno. Gente, e daí? A vida inteira que eu estive na prefeitura, eu fui proibida de usar caderno de caligrafia, e nem por isso eu deixei de usar. Porque quem que ia ficar de inspetor dentro da minha sala de aula vendo se eu ia usar aquilo ou não, né? Graças a Deus, por causa disso, meus alunos todos saíram alfabetizados, né? Então, não tem sentido ficar com birrinha de escola por causa de caderno, né? Muito menos deixar de usar porque não sabe, porque hoje por menos de R$ 10 você aprende a usar direitinho o caderno, então não tem nem desculpa para isso, né? 4 coisas que o aluno aprende melhor com o caderno. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais, com os profissionais que podem se beneficiar dessa informação. Qual caderno que é, gente? É esse daí, com linha, pode ser brochura ou espiral. O brochura é o que tem as páginas costuradas, o espiral é que tem um negocinho espiralado do lado. E eu gostaria de lembrar que o caderno também é uma tecnologia, tá? Ah, porque a gente precisa usar tecnologia em sala de aula. Gente, caderno é tecnologia, lápis é tecnologia, borracha é tecnologia, porque eles passam por um processo para estar na mesa do aluno, na carteira. A tecnologia envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. O caderno é um instrumento que nos permite criar com o aluno um método de registro que leva a uma técnica de aprendizagem. Portanto, ele é uma tecnologia de resolução de problemas. O caderno é uma tecnologia. Primeira coisa que o caderno ensina muito melhor do que qualquer outra coisa que você vai utilizar. Você pode levar um holograma para sua sala de aula, você pode levar um óculos de realidade virtual que não vai dar o mesmo efeito do que essas coisas do caderno, tá? Porque o nosso corpo é analógico, né? Vamos combinar que nosso corpo tem necessidades aí sensoriais. Então, o aluno aprende a ser aluno com um aluno profissional, que é o professor. Então, se o professor do aluno não é um bom aluno, naturalmente o aluno vai ser um péssimo aluno. Funciona assim. O professor é o exemplo do aluno, né, gente? Então, para fazer esses slides, eu usei um caderno que, na verdade, eu escreveria numa lousa, e se eu estivesse numa sala de pedagogia, meus alunos escreveriam no caderno deles o que eu escrevi na lousa, tá? Então, a postura é tudo nesse momento. Essa daqui é a Escola Spolidoro, então eu vou pedir para vocês pegarem o caderninho de vocês. Sem dar espaçamento, vocês vão escrever ali no cantinho da margem o nome da nossa escola, tá? Não se esqueçam de colocar a letra maiúscula no E de escola e no S de Spolidoro, porque é um nome próprio, tá bom? Daí a gente vai anotar a data de hoje, porque como eu não sei qual que é a data que vocês estão assistindo esse vídeo, é importante que vocês anotem a data de hoje para poder lembrar quando foi, que mês que foi que vocês tiveram essa aprendizagem, beleza? Agora presta bem atenção, a gente vai colocar o título da nossa lição de aprender a ser um aluno profissional, tá? Esse título, gente, como ele é o tema que eu vou trabalhar, ele precisa ficar no centro da linha e a gente vai fazer uma marcação nele, uma sinalização, que é um grafismo, né? Eu chamo de enfeitinho para as crianças, para poder destacar o título do restante da lição, beleza? Então, olha lá, ó, sou um exemplo. Essa é a nossa primeira coisa que o caderno ensina melhor do que qualquer outra que você possa mostrar para o seu aluno. Então, vejam,
Ah, uma coisa importante, usem um lápis colorido, tá? Nesse daí, porque precisa destacar mesmo o título. E daí eu fiz uma nuvem em volta para sempre que eu precisar procurar no meu caderno, eu poder achar mais fácil pelos títulos. É como se fosse um índice, né? O título, só que é um índice ao longo aí do caderno. E agora a gente vai escrever a primeira linha. Pulem uma linha e escrevam assim, ó. Meu aluno se espelha em mim para Olha o que aconteceu aqui. No meu caderno, que seria a minha lousa aí, eu não consegui pôr a palavra inteira. Então, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que separar a sílaba da palavra entender. Como que eu posso separar a sílaba de entender? Entender. Daí eu tenho que ver aqui até onde eu consigo ir. No caso, eu fui até o em. Então, tender, o que é aprender. Então, o meu aluno vai se espelhar em mim, professor, que estou escrevendo na lousa, para entender o que é aprender na escola. Sendo assim, se eu sou um professor que copio folhas e colo, meu aluno vai aprender a ser um copista. Se eu jogo conteúdos na lousa sem colocar data, sem organizar, sem comentar o que eu estou fazendo, meu aluno não vai criar padrão, e sem padrão não tem aprendizagem. Essa é uma regra da neuroeducação. E se eu deixo de ele fazer como ele quer, eu vou criar um aluno displicente, porque de qualquer jeito tá bom. E não é assim que a gente precisa ensinar o aluno. O aluno precisa entender que tem regras que vão criar padrões que vão facilitar ele aprender. Então, por isso que o professor precisa ser o exemplo. Né? Me diga o que você escreve na lousa e eu te direi qual professor você é, qual é a sua profissionalização na área. Né? Então, um coordenador, ele pode muito bem comparar a qualidade dos professores fotografando ou passando na sala e olhando o que eles fazem na lousa, porque dependendo do que eles fazem, é o que eles ensinam, né? Você é o que você ensina, não o que o livro didático ensina, nem o que a tecnologia ensina, é o que você, profissional, ensina, né? Porque se a gente se baseasse só em tecnologia e só em livro didático, não precisaria de um professor. Porque, gente, o livro didático, ele traz instruções, o pai pode pegar em casa e dar, né? Ele tem lá, manual do professor, por isso que a gente tem o homeschooling, né? Que é a educação em casa. Porque daí o pai vai lá, ele lê o manual do professor e ele aplica. Né? Isso é muito fácil. E ainda mais atualmente, mesmo porque eu também faço material de editora e eu também faço manual do professor. Está cada vez mais mastigado isso. Tá quase assim, o livro saindo de dentro do negócio e fazendo para o aluno sozinho. Mas no caderno é onde eu tenho a oportunidade de ensinar o que o livro falhou, o que o pai não consegue chegar em casa, né? Então, essa é a minha profissionalização. É aí que eu entro como professor profissional, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aprender limites, porque o caderno vai treinar muito o controle inibitório, que é uma das funções executivas. A gente vai colocar a data, que eu tenho certeza, a data e o nome da escola, que eu tenho certeza que vocês já sabem como que é. Quem lembra quais são as regras da escrita do nome da escola? Quem respondeu sem recuo e com as letras maiúsculas, beleza para vocês. Ponto positivo aí, porque prestou bem atenção no que eu estava falando. E daí a gente vai colocar a data de hoje. O nosso tema é nosso limite. Não se esqueçam que o título ele deve ser centralizado, de preferência de uma cor colorida escrita, porque eu também preciso aprender a usar de outras cores. Evitem usar canetinha, gente, porque a canetinha hidrográfica, ela tem na composição dela água, e quando você escreve, vai aparecer na parte de trás da folha, e daí vai atrapalhar quando eu tiver que usar essa folha de trás, entendeu? Essa página de trás da folha. Então, prefiram usar ou a canetinha gel ou lápis colorido, beleza? Ou esferográfica e colorida também pode ser, mas a canetinha hidrográfica não pode, porque ela tem aquela aguinha, né,
na tinta que vai fazer isso daí com o caderno. Então, não vai ficar legal. Usem sempre esses aparatos aí. Daí a gente pode fazer uma nuvenzinha ou uma cobrinha embaixo do nome para poder destacar mais o título, porque afinal de contas, quando eu for escrever produção de texto, eu vou precisar de título também. Então, se eu não usar no caderno do aluno, esse aluno não vai aprender que o título é importante, né? Ele precisa aprender desde cedo, desde lá o primeiro ano, precisa ter esse tipo de instrução. Agora, onde eu paro e onde eu continuo a minha lição? Né? Então, quando eu escrevo ali escola Expolidoro, eu posso colocar a data na frente, na mesma linha? Ou eu posso trocar o título de lugar com cabeçalho? Então, onde que eu paro e onde eu continuo cada sessão? Aliás, esse é um dos motivos aí pelos quais às vezes a criança pega uma folha e ela não sabe onde é o enunciado e onde é a lição. Então, ela não consegue nem achar onde que está a lição em si, porque o professor não trabalhou isso na lousa. Então, como ela não fez essa construção que a lição é formada por partes, cabeçalho, título, enunciado, exercício, quando ela chega no caderno, ela não vai saber o que é isso também, né? Então, a gente precisa treinar isso no caderno para que isso reflita depois na folha. Qual linha pulo? Então, qual que é a linha que eu preciso pular para que seja mais fácil eu olhar para o caderno e encontrar o que eu preciso? Porque a função do caderno é o estudo. E se a função é o estudo, ele é um instrumento de pesquisa. Se ele é instrumento de pesquisa, eu preciso fazer ele bem organizado, senão eu não vou achar o que eu preciso, né? Onde que eu vou começar a nova lição? Eu começo na mesma folha, eu dou um espaço, faço um grafismo, vou na folha de trás, na do outro lado. Onde que eu vou começar essa lição nova? Né? Então, isso daí eu aprendo limites com o caderno. São limites acadêmicos, né? Isso também vai ajudar nos gêneros textuais, porque eles também têm layout, aí essa parte visual, né? Então, no caderno a gente vai ter margens e linhas, ou seja, eu tenho um tamanho de letra para utilizar, eu tenho onde começa, onde termina, eu tenho que colocar ou alinhado à esquerda, lá o cabeçalho é alinhado à esquerda, o título é centralizado. Então, todos esses detalhes vão aparecer na construção do caderno, porque no livro didático e na folhinha vem pronto. Então, o aluno não precisa pensar nisso, né? Se ele for um aluno muito bom, ele vai perceber. Mas só os alunos que fazem caderno é que vão realmente entender por que é daquele jeito. Temos espaço limite. Então, quando eu termino a linha, quando não cabe, eu preciso separar a sílaba, né? Ou se não, não sei se vai caber o desenho nessa página, vou colocar na página de trás, às vezes é uma tabela. Ou se não, uma parte da tabela vai na página da frente, outra parte na página de trás. O que que eu faço? Eu escrevo continua a tabela, professora? Então, tem uma questão aí de espaço limite. Temos o começar e o terminar. Então, onde começa uma lição, onde ela termina. Onde começa a outra lição, onde ela termina. Além disso, a gente ainda tem a questão de em qual parte do caderno, porque às vezes a gente divide o caderno do aluno. Então, qual parte é para escrever hoje? A de português ou a de matemática? Como que eu localizo a parte de matemática que está no meio do caderno? Então, tudo isso o aluno vai aprendendo a manusear o caderno, né? Isso vai criando uma espécie de inteligência aí muito importante na parte escolar. Ah, meu aluno não sabe usar caderno, de novo. A responsabilidade é do professor, que ele saiba usar. Se ele não sabe, você está lá para isso. Afinal de contas, é para isso que você é pago. 3. A base do pensar acadêmico. Me diga uma coisa, você acha que seu aluno não foi bem alfabetizado? Pode ser que ele não tenha sido bem cadernado, não é alfabetizado. Porque o caderno, gente, ele vai trabalhar com uma base de repertório de alfabetização que vai influenciar se ele vai ser ou não um aluno bem alfabetizado. Peraí que tá passando um carro aqui de som. Passou já. Então, o pensar acadêmico, essa base de pensar acadêmico do aluno, no caderno, ela vai trazer uma palavrinha importante aí para nós, que é autonomia. Se o professor não usa um caderno com o aluno, se ele não passa coisas na lousa como se deve e o aluno não faz a atividade como se deve, isso já é um indicativo de que esse professor não tem autonomia.
Então, o aluno não vai conseguir chegar na base de pensamento acadêmico, que é a autonomia. É isso que a gente quer alcançar com o nosso aluno. É o que o caderno oferece. Quando me perguntam no curso de elaboração, como que eu faço, Janaína, para treinar a função executiva? Minha resposta: use o caderno como se deve. Sem isso, seu aluno não vai chegar. Vai ser muito mais difícil o caminho. O cabeçalho a gente já tem como padrão. Vou fazer o título com aquelas regras, né, coloridinho, com algum tipo de grafismo que pode ser alterado. Eu não alterei aqui porque a gente está num vídeo de capacitação, é uma informação aí, quase que um ensinamento. E a gente vai falar de autonomia, que é a base desse pensar acadêmico. Uma criança, a gente aprende a andar andando, né? Então, aqui no meu caso, ali até onde eu podia escrever, caberia o do, né? Mas como eu estou escrevendo no computador, não caberia. Quando eu coloco o D, quando eu colocava o D, já ia para a linha de baixo. Então, eu tive que separar. Nesse caso da separação de sílabas, eu vou explicar uma coisa importante. Quando eu preciso separar as sílabas na minha lousa, que é o meu caderno, eu paro tudo e falo, gente, eu preciso escrever andando. Vamos ajudar a Pro a separar a sílaba, porque eu preciso ver quanto cabe na minha linha e quanto vai para a linha de baixo, né? Então, daí eles me ajudam, eu vou lá no canto da lousa, porque eu tenho uma separação entre o canto da lousa e a lousa que eu estou escrevendo, que é o meu caderno, que é uma separação para poder ensinar o aluno. É a parte de instrução do professor. Daí eu divido com eles tracinho, tracinho, do. Daí eu falo para eles, vamos experimentar? Daí eu coloco lá, tracinho, dando. Eles falam, Pro, então sobrou espaço, o que que eu faço? Eu apago, andando. Então agora ficou legal. E daí então a gente coloca, daí eu falo para eles. Gente, no caderno de vocês, vocês já sabem, né? Levanta a mão quem sabe o que que eu vou falar. Daí a criança levanta, porque se eu falar direto, eles não pensam, né? Então a criança levanta a mão, fala, Pro, você vai falar que se no nosso couber andando inteiro, a gente escreve na mesma linha. Se não couber, a gente separa. E se a gente tiver dúvida na separação, você pode ajudar, é só levantar a mão. Perfeito. Né? Então, tem as instruções que você vai trabalhando ao longo do tempo que as crianças memorizam. Uma criança aprende a andar andando, portanto, aprende a pensar pensando. Se eu dou coisas só prontas para ela, se eu dou só folhinha, só sistema didático, de ensino, só livro didático, essa criança não aprende a pensar sozinha. Ela sempre vai depender de alguma coisa que está em outro lugar. Eu preciso que ela tenha a própria construção, que é o caderno, né? Então, o caderno vai ser esse momento reflexivo do aluno. É ali que ele vai pensar como que ele separa a sílaba, quantas linhas ele pula, quando que ele vai usar lápis de cor e quando que ele não vai, para que serve o destaque, né? Como que eu faço para poder colocar o cabeçalho? Então, uma série de coisas vai ser o momento reflexivo do aluno. Ele mesmo deve construir o caderno dele. Então, não adianta, e não é aquele negócio de passar na lousa só para copiar, tem que ser para responder também, né? Então, o copiar da lousa é o momento que ele começa a se organizar. Depois que ele se organizou, ele vai parar e ver o que ele precisa fazer, que a professora vai ter explicado, né? Então, é um momento aí de muita reflexão, porque ele vai colocar atenção em como aquilo é construído e como que ele resolve o problema. Então, a tecnologia do caderno faz com que você crie uma tecnologia de aluno, porque a tecnologia não é para resolução de problemas. Quando você cria o aluno, você cria com o caderno, né? Você cria um instrumento, que é o aluno, de resolução de problemas. Então, eu passei a lição, como que eu resolvo isso? Então, a gente tem o pacote completo. E vai estimular a atenção, né? Porque tem toda essa questão aí de espaçamento, pular linha, colorido, né? A memória. Então, eu sei onde está cada coisa porque fui eu que fiz. Não é assim? Quando é você quem guarda. Pensa assim, ó. Você precisa de uma meia. Se foi você que guardou, você sabe onde está. Se não foi você que guardou, você vai precisar perguntar para outra pessoa. Então, o aluno a mesma coisa.
Se foi ele que fez a lição, ele sabe onde está e como é. Se não foi ele tem que ficar perguntando para o outro. É a mesma coisa, gente. Igual em casa, às vezes você tem lá seu marido, é você que guarda as coisas da casa inteira, né? Daí ele vai sair, ele não sabe onde está a pasta dele, que você fez uma faxina no escritório e colocou a pasta no lugar que você achava que seria mais ideal, que não é o lugar que ele coloca sempre. O que vai acontecer? Ele vai chamar você e falar: Você sabe onde está a pasta do meu trabalho? Você vai falar: Sei, está ali na estante junto com tal coisa, ou se não, está na gaveta da escrivaninha. Por que você sabe? Porque foi você que fez a mesma coisa o caderno. Se é o aluno que faz, ele sabe o que ele faz, né? E daí a gente vai ter essa questão da autonomia. Quando ele faz só a resposta, é diferente, porque ele não cria um padrão para aquilo, né? E a quarta e última coisa é a língua portuguesa. O aluno que aprendeu bem o caderno vai desenvolver melhor o português. Por quê? Porque a gente tem regras, né? Eu tenho regra de recuo de parágrafo, tenho regra de separação de sílabas, tenho regra de letra maiúscula, tenho regra de pontuação. Então, quando eu vou introduzir letras maiúsculas e minúsculas, eu vou falar para o aluno: olha, aqui eu vou precisar colocar letra maiúscula. Alguém lembra por quê? Ah, porque é o nome da cidade, Pro. Então, quando vocês forem escrever, tenham cuidado, tem que ser com letra maiúscula. Então, esse tipo de coisa você vai ensinando. Sempre que eu vou fazer uma regra de língua portuguesa na lousa, eu vou falar isso para o aluno colocar no caderno. Mesmo que ele já saiba, tem o outro aluno que esqueceu. Então, eu sempre informo regras. Como que eu vou separar a sílaba? Não esqueçam de colocar as vírgulas aqui, ó, porque ela tá pequenininha, mas ela tá. Então, se vocês esquecerem, não vai ficar igual. Sempre coloquem ponto final. Vocês viram que tem uma reticência, tem 3 pontinhos? Quem lembra o nome desse sinal? Ah, é reticências pro. Então, não esqueçam de colocar reticências, porque tem que ficar igualzinho da pro, para depois você fazer o exercício, né? Então, você precisa informar essas regras. A língua escrita, gente, ela é feita pela escrita, a língua escrita, a língua portuguesa é feita pela escrita e pela leitura, como toda língua. A parte de escrita, ela começa pela parte auditiva do nosso cérebro. Então, se você não informa a regra, se você só trabalha no livro didático, a criança não internaliza. Então, essas regras precisam ser constantemente informadas conforme você coloca na lousa, independente se é um aluno de primeiro ano ou de quinto, né? Mesmo que seja cansativo para eles, você precisa ter certeza que todos entenderam. A intervenção deve acontecer sempre. É isso que eu acabei de falar. Às vezes está lá no quinto ano, você acha que não é necessário falar para eles que eu vou fazer uma tabela, gente, a tabela tem 5 linhas e 3 colunas. Se você não informar como é feita essa tabela, né, na linha ali, isso daí eu ensino no curso de uso do caderno, o aluno vai fazer errado, né? Ele não vai conseguir, ele vai fazer uma tabelinha desse tamanho e não vai dar para escrever dentro, né? Ou senão ele fala: pronto, tem 4 linhas, o que eu faço? Então, tudo isso você já explica antes, você põe as regras ali antes. Gente, eu vou fazer uma tabela, na minha lousa tem 2 linhas, eu vou precisar de 5 linhas, o que eu posso fazer? Ah, Pro, você pode pôr na outra página, posso pôr na outra página. Que outro jeito que eu posso fazer? Ah, você pode começar a tabela na página 1 e continuar na página 2. Pode ser também, né? Então, a gente vai combinando essas regras conforme eu escrevo no caderno. Intervenção sempre. E vai permitir repetir e repetir para fazer o aluno lembrar sempre dessas regras. Toda hora que ele for fazer uma produção de texto, ele vai lembrar o que ele fez no caderno. Toda vez que for solicitado para ele escrever com autonomia, ele vai lembrar do caderno. Toda vez que ele vai precisar fazer uma atividade do livro didático ou da folhinha que requer pontuação, separação de sílaba, ele vai lembrar do caderno. Porque esse é o momento em que o professor realmente estava presente para poder ensinar, para ser companheiro do aluno na aprendizagem. É o companheirismo do professor com o aluno, academicamente falando, que faz o aluno aprender. E esse vínculo, ele é muito mais forte quando ele é feito através do caderno.
Porque o caderno, quem constrói é o professor, não é o livro didático, não é o sistema de ensino, né? Então, a gente vai ter melhores resultados dessa forma. E, última coisinha, o caderno tem regras para ser ensinado, né? O professor precisa seguir um protocolo de uso do caderno. Nós temos aqui no YouTube vídeos secretos, que são só para os assinantes, né? Quando eu falo assinante, gente, não quer dizer que você assina todo mês. Você assina para ver aquele conteúdo. Se você não quer mais continuar, o YouTube não vai cobrar novamente, tá? Nós temos o curso lá no Clube de Membros, uso do caderno. A gente tem algumas aulas na categoria raiz, nos membros raiz, e outras aulas do Cubo Mágico, tá? O membros raiz, ele custa menos de R$ 10. E o Cubo Mágico, ele custa R$ 29,90, porque a gente entende que são professores que já precisam de algo mais aprofundado, né? Então, lá no membros raiz, né, que é esse de menos de R$ 10, eu vou trabalhar o caderno como recurso de aprendizagem, então eu vou explicar melhor como que funciona isso. Qual que é a função social do caderno? Porque o caderno tem uma função com a família, com a escola, com a comunidade escolar, que é importante o professor entender. A gente vai aprender quais são os tipos de caderno e para que eles servem. Como que é o caderno? Deve ser o caderno do infantil até o ensino médio. Aí eu pus tipos de caderno de novo, ó, não tinha prestado atenção. Mas no Cubo Mágico, a gente vai também falar sobre o caderno do aluno, como que ele tem que ser organizado, como que é o caderno do professor, que é o caderno piloto, como que eu ensino o caderno quadriculado e uma série de coisas. Se você quiser fazer parte dos membros para poder usufruir do conteúdo deste curso, você pode falar com a Cirlei no WhatsApp 988084676. Ou você pode clicar no botãozinho embaixo do vídeo Seja Membro, ou no resumo do vídeo onde está Clube de Membros. Com certeza, os professores que utilizam o caderno são mais conscientes, e os que se lixam se a prefeitura proibiu ou não são autônomos, né? Que nem eu nunca liguei muito porque a prefeitura falava, né? Ela falava, não use tal coisa. Ela ia me encher o saco, gente, se eu não trouxesse resultados, mas como eu trazia resultados, ninguém nem ligava para o que eu fazia, porque eu estava fazendo meu trabalho bem, então nesse caso aí, tanto faz se eu estou usando o caderno ou não. Ninguém vai brigar com você por bons resultados, as pessoas vão brigar por resultados ruins, né? Ah, mas aí como que eu faço? Eu não posso passar na lousa. Eu também não podia. Teve 2 anos da prefeitura que era proibido o caderno. O que que eu fazia? Eu dividia a sala em pequenos grupos e daí eu fazia à mão o que a criança ia fazer no caderno. E nos grupinhos, né, isso ficava rotativo. Daí é uma coisa que está lá no meu livro, ó, Los Segredos, não vou nem comentar muito, mas as mesinhas, elas tinham acesso ao que elas tinham que fazer no caderno. Era como se fosse uma folha de comando, né? Então era bem legal para primeiro ano, tá? Ah, aqui minhas crianças são de primeiro ano. E daí? As minhas também eram, né? Então, não faz muita diferença se é de primeiro ano, se não é, se a prefeitura deixa ou se não deixa, se a escola particular deixa ou não deixa, porque de qualquer jeito eu iria fazer, né? Como dizem uma coisa bem antiga, né? Desculpa de aleijado é muleta. É um dito popular aí, bem popular por sinal, que às vezes você se faz de vítima por uma coisa que não faz sentido, porque se tem um protocolo para isso, é para usar mesmo, né? Pode descer ali o presidente para falar que eu não vou usar e eu continuo usando, né? Simples assim. Espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo vídeo e vejo vocês lá no Clube de Membros, né? Porque quem tá fora da educação mesmo, né? Tá por fora. Porque o pessoal que tá lá dentro do Clube de Membros está tendo assim um resultado para lá de diferente de quem não tá. Então não perca tempo, faça já a sua inscrição e se tiver dúvida, fala lá com a Cirlei.